Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é Márcio Gonçalves da Cria Valor, começando mais um Café da Manhã com Gestão. Hoje vamos falar de um assunto bem importante, bem interessante aí, reforçar alguns elementos de questionamentos aí que aconteceram durante a semana. Ó, Renata aí, bom dia, tudo bom? Legal. Esperar mais uns minutinhos aí que eu entrei um pouquinho antes. Mas vamos lá. Como é que estão as coisas? Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai falar da importância do método, né? Então tem vários métodos aí para resultados, métodos para atingir as metas, né? Os sonhos, os desejos estabelecidos. Então, quem acompanha a gente já sabe que falar de planejamento, falar de sonhos, né? De desejos, de anseios é fundamental. E quando a gente pensa na meta, quando a gente pensa no resultado que a gente quer, seja de longo, médio ou de curto prazo, é importante a gente criar uma metodologia para não se perder, né? Para não ficar só no âmbito das vontades, dos desejos e não conseguir resultados efetivos. Então, planejar é fundamental, a gente tem falado isso constantemente. A segunda fase, e tão importante quanto, é o fazer. A gente percebe aí que fazer é uma das coisas importantes. A gente vê muita gente com uma inércia, uma dificuldade de tirar do papel aquilo que foi planejado, aquilo que foi estabelecido como uma entrega, né? Uma coisa importante a ser feita. Então fazer acontecer, o planejado, isso é fundamental. E a fase talvez um pouco mais tortuosa, mais complicada aí, que envolve muito da operação, que é o controle. A gente está aí no final do ano, né, praticamente, faltam três meses para acabar o ano. Então essa questão do controle é uma questão fundamental, né? Porque é aí que a gente vai conseguir medir, né? Controlar, né? A gente sempre fala que a gestão, né? Então falar da gestão nada mais é do que tu conseguir atingir os teus objetivos, né? Fazer o que tem que ser feito com os recursos disponíveis, né? Com os recursos que tu tens acesso. Então, se a gente não controlar, o que pode acontecer, né? A gente não atingir o resultado que a gente estabeleceu, ou ainda atingir o resultado, mas de uma forma, né, não tão satisfatória, gastando mais, demorando mais tempo, enfim. Então, controlar é o que tem que ser feito. E a gente está aí já iniciando o mês de outubro, né, dia 6 de outubro. Então, tem muita gente aí que já começou o plantio, né, já começou a produzir. Então, controlar, né? Então, e tem uma dúvida aqui que nos fizeram durante a semana, que é até, Márcio, mas eu controlo o quê? Eu controlo, lá na fase de planejamento, a gente trabalhou com orçamento, né? Identificar as duas principais variáveis de qualquer negócio quanto a gastos, né? Quanto a consumo, que é o preço, né? O quanto eu pago cada coisa que eu tenho, cada item que eu vou adquirir, e o volume, né? Então, identificar se o volume comprado realmente é o volume que eu preciso, né? Então, essas duas variáveis a gente pode mexer numa delas, então negociar preço, negociar prazo, condições de pagamento, preço, enfim, né? Conseguir dizer, o ano passado eu comprei por tanto, esse ano eu sei que o dólar aumentou, mas enfim, eu preciso de uma condição que atenda meus objetivos, as minhas metas, né? Então, por isso, de novo, a gente volta a falar de planejar o quanto eu quero pagar, o quanto eu posso pagar com base no histórico, enfim, planejar, agir e controlar, né? Então, quando a gente fala em controlar, e aí a dúvida, voltando aqui antes que eu me perca de novo, a dúvida era até mais ou menos como é que eu controlo agora? Eu controlo como é que eu controlo, né? Eu controlo
a meta absoluta ou a meta no dia a dia, né? Então a dica aqui e a orientação é controlar o dia a dia, ou seja, eu tenho já comprado insumos, eu tenho já um estoque que está sendo consumido, né? Então é bater o dia a dia com o saldo em estoque. E aí controlar, ver, fazer análise, né, de sazonalidade, análise do comportamento desses gastos para ver se eu vou de fato conseguir não gastar a mais aquilo que foi estabelecido. Então o controle se dá no dia a dia, o controle se dá na operação, na ponta. Então, de novo, a gente tem que falar de pessoas, né? São as pessoas que vão gerar o resultado para nós. Então, de novo, educar as pessoas a controlar, né? Então, assim, como é que chegam os insumos aí no seu negócio, né? Tem uma pessoa responsável, qualquer pessoa que recebe. Então, como é que é esse processo hoje, né? E em fase de pandemia, o que mais a gente tem ouvido é protocolos, né? Procedimentos, né? Orientações para como fazer, para como sair na rua, para como entrar em alguns estabelecimentos comerciais, áreas públicas e tudo mais. Então, por que não, né, já usar esse ambiente aí de protocolos, de procedimentos para criar os nossos, né? Na nossa metodologia a gente fala muito em POP, né? Procedimento Operacional Padrão, mas a gente pode apelidar ele como a gente quiser, como for mais palatável para nossas pessoas. E protocolo, procedimento é a mesma coisa, né? Vai ter o mesmo fim, ou seja, criar orientações, né, passo a passo, uma receita de bolo, né, para como as coisas devem ser feitas, né? E aí a gente conseguir criar padrões, né? E aí confrontar o controle nada mais é do que confrontar aquilo que foi planejado versus realizado, a meta versus o realizado. Tá bom? Bastante gente entrando aí, obrigado pela audiência. Quem tá gostando aí, por favor, envia aí com um aviãozinho aí para pessoas que isso possa ser pertinente, possa ser interessante. Tá? Então falamos de planejamento, falamos de fazer acontecer, né? De ir para execução, a gente sabe que tem gente que trava aí. E depois começar a fazer, e a gente vai errar, isso é normal, né? É controlar. Então criar também essas dinâmicas. A gente vê muita gente com dificuldade em ter a disciplina, em ter essas dinâmicas de acompanhamento, ter essas dinâmicas de verificação, seja ela diária, semanal, quinzenal, mensal, mas na medida que a gente vai ficando mais maduro com relação a esses controles, a gente pode espaçar um pouco mais, mas por exemplo, a gente tem clientes aqui que a gente faz reuniões semanais, né? Semanalmente a gente junta ali o pessoal da nível gerencial e direção, né, que seriam os donos do negócio e o nível gerencial, para conversar o que vai ser feito na semana, né? E é papel aí de cada responsável por cada área de no dia a dia bater aquilo que foi planejado para a semana, ver se a gente vai conseguir concluir, tá? Então planejar, fazer, controlar. E na fase de controle, uma questão também que fica meio solta, que a gente tem que normalmente ficar amarrando isso nas atas de reunião, é o agir para corrigir, o agir para padronizar e formalizar o que foi feito. Então a gente tem dois fins. O primeiro fim pode ser o seguinte: eu controlei, e quando eu vi o resultado aqui, né, eu fiz a aferição das ações, o resultado não foi desejado, não bateu a meta, não superou a meta. Então eu tenho que agir corretivamente. Se eu não agir corretivamente, vai ficar ruim o resultado. Agora, se eu bati a meta, se eu fui lá e fiz aquilo que está planejado, maravilha. Mas eu não posso simplesmente dizer que eu fiz o que eu tinha que ser feito e tá tudo bem. É interessante formalizar, dizer, ó, eu atingi o resultado de tal forma, eu consegui bater esse resultado fazendo tal procedimento, porque daí tu consegue levar essas informações para as demais pessoas da empresa, e aí o negócio flui de uma forma mais fácil, porque fica de conhecimento de todos o que é esperado naquele procedimento, e a gente começa
a criar mais valor, a gente começa a ter menos perdas, menos desperdício, começamos a ser mais eficientes. Tá bom? Então, para quem tá ligado aí que eu tô repetindo, né, planejar, fazer, né, controlar e padronizar quando deu certo e agir corretivamente quando não deu o resultado esperado, a gente está falando de um método aí muito batido, muito conhecido, e aí quem souber do método, escreve aqui embaixo e a gente vai validando se o pessoal tá ligado e tá fazendo ligando os pontos corretamente, tá bom? Outra questão é, na semana que vem a gente vai trabalhar um dos pontos mais relevantes do que esse, né, de ter uma metodologia, de ter uma gestão financeira focada para resultados e em paralelo implantar ferramentas de gestão da governança, né, para perenizar essas rotinas e manter o negócio com saúde financeira, que como vendas cria valor, né? Então, a gente sempre fala que não adianta ter um sistema de governança, um sistema de gestão muito bom sem resultados, sem vendas, né? Sem faturamento, né? E sem margem de contribuição. Então essa vai ser uma das pautas da semana que vem, né? Então dúvidas, questionamentos, por favor, coloquem aqui, a gente já vai buscando atender como a gente fez essa live de hoje. Tá? E hoje a gente vai encerrar com uma dica de livro, né? Eu compartilhei a capa desse livro no meu Instagram, lá, Márcio L. Goncalves, no Instagram, que é o livro Jeito Harvard de Ser Feliz, né? Então, a gente vê aí muita gente querendo primeiro ter sucesso, né? Para depois ser feliz, né? E então assim, eu vou ser feliz depois que eu me aposentar, vou ser feliz depois que eu perder 3 quilos, vou ser feliz depois que eu trocar de carro. E a gente tem passado aqui no Sul, e aí de novo, eu sou dentro da Cria Valor, a gente atende tudo que é tipo de empresa, mas eu sou focado na cadeia do agronegócio. E a gente passou por um período aí de muita chuva, né? E aí a gente viu muito produtor rural aí pelos galpões, né? Muito, né, preocupado com a atividade principal deles, que é plantar. E aí a gente orientou, né, para pensarem nessa questão do controle, de olharem os seus galpões, olharem o seu maquinário, olharem os seus estoques, e muitos deles a gente conseguiu interagir com o nível operacional e a gente viu muita coisa obsoleta, muito maquinário parado, literalmente jogado no campo. E quando a gente começou a perguntar e olhar com um olhar mais de gestão, tá, mas o que é aquilo? É um maquinário que está obsoleto. Bom, e aí eu comecei a aprender com outros profissionais que a gente interage, que é obsoleto para aquela propriedade, né? E talvez dando uma melhoria no maquinário para uma fazenda menor, aquele maquinário é uma baita ferramenta. Então, retomando a questão do controle e da felicidade, né? Então, assim, a gente tem nos nossos negócios que revisar os nossos estoques, revisar o nosso imobilizado lá, que certamente tem dinheiro parado. E então, assim, usem esse momento de entre safra, ou é um momento que nos impede de fazer o que a gente quer, para buscar alternativas. E quando a gente começou a mostrar isso, tem que ver a felicidade das pessoas, no sentido de dizer, bah, mas eu sempre disse isso pro meu chefe, eu sempre disse isso pro patrão, e cansei de falar. E aí, então assim, retomando agora então assim a questão do livro, eu comecei a fazer essa analogia assim né, quando eu tiver um maquinário novo, aí vai dar certo, né? Então assim, busque a felicidade no processo, busque a felicidade no dia a dia, né, nas pequenas coisas, que aí que tu vai criar um ambiente mais positivo, tu vai criar isso que fala o livro, né? De a felicidade está no processo, está no caminho, e não só depois que tu atinge a meta, não só depois que tu conquista alguma coisa. Então, até o livro trabalha a questão do positivismo, dessa linha mais psicológica, né?
mas trabalha também muito em cima de fatos e dados. Uma pesquisa muito interessante que eles fizeram foi acompanhar, né, alunos que passaram por MBA, né, cursos de formação de alta performance na Harvard Business School, para ver onde é que estavam as pessoas, esses profissionais, né? E aí eles fizeram uma correlação entre profissionais que estavam alinhados com o seu propósito de vida e que não estavam pensando só em ser feliz depois que atingisse, depois que eu for diretor comercial, depois que eu for presidente da empresa, né, eu vou ser feliz, né? E contrapartida, pessoas que não, eu vou ser feliz sendo gerente, vou ser feliz, né, resolvendo tal problema, vou ser feliz na trajetória, no caminho, vou criando valor para mim e para as pessoas. Então a gente vê muito isso, assim, essa quebra de paradigma de, cara, a gente tem que surfar a onda, né? E nessa jornada, nesse caminho, que a gente vai ser feliz. Então o livro diz muito isso, aquelas pessoas que conseguiram na sua jornada, e essa jornada está alinhada ao propósito delas, aos objetivos, e foram tendo pequenas vitórias, essas pessoas foram muito mais felizes, né? Tiveram vários momentos de satisfação, de felicidade, enfim. Então fica a dica aí do livro Jeito Harvard de Ser Feliz, uma baita leitura. Quem não quiser ler, tem no YouTube aí vários resumos e no podcast também, né? Então fica aqui também a dica do podcast lá do Resumo Cast, né? Que é um atalho aí para quem consegue absorver melhor ouvindo as coisas, é bem interessante. Está focado em livros para empreendedores e certamente esse livro está lá. Tá bom, pessoal? De novo aí atendendo algumas demandas aí de ser um café da manhã mais curtinho. Então é isso. Planejar, fazer, né? Tirar da bunda da cadeira, fazer acontecer, dar resultado, né? Então assim, a gente percebe também muito o medo de errar, né? Então, cara, erra rápido para corrigir rápido e dar certo, né? A gente ter fatos e dados para analisar e conseguir virar o jogo. Agir, né, controlar, né, então a gente vai saber se está dando certo ou não se a gente controlar, então por isso criar uma sistemática, e é isso que a gente ajuda as empresas, criar sistemáticas de controle, né, de controladoria, pode-se dizer assim, e batendo a meta, maravilha, mas não esquece de formalizar, de criar, né, registros desse resultado, como foi atingido. E se não atingir a meta, né, brainstorm, 5 porquês, né, reunir as pessoas, né, de diversos níveis aí de conhecimento do negócio para achar uma solução e fazer acontecer. E semana que vem voltamos aí com um café da manhã com gestão sobre como vendas, né, como vender cria valor. Tá bom, pessoal? Obrigado pela audiência qualificada de sempre aí, um forte abraço, uma boa terça-feira e até mais. Cria valor quem faz. E vamos em frente. Até mais. Tchau, tchau. Um abração.